Consegui. Agora era minha internet que não estava querendo entrar aqui, mas graças a Deus deu certo. Reiniciei o telefone e entramos. Vamos começar mais uma live. Essa live agora falando sobre o papel da nutrição nesse processo do envelhecimento, né? O quanto é importante a gente fazer boas escolhas. E como eu digo sempre, né, que nós estamos escolhendo a dedo os nossos convidados. Hoje, para falar sobre isso, a gente não teria uma convidada melhor, que é a nutricionista Graça Moraes. Doutora Graça, que já está com a gente, assim, parceira do Viver Bem há muitos, muitos anos. E a gente vê o quanto tudo isso que ela fala, essa questão da nutrição, das boas escolhas, de você ser feliz, quanto isso a gente consegue perceber na vida, né? Na vida dela mesmo. E por isso a gente convidou a doutora Graça. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Chegou, mandar o convite para não perder tempo. E eu só digo uma coisa: aproveitem essa live, ó. Já estou aqui com o meu caderninho na mão para anotar todas as dicas dessa nutricionista maravilhosa. Tudo bom, doutora Graça? Tudo bem, Juliana? Muito contente em poder estar aqui hoje, nesse momento especial, para falar um pouco dessa nutrição que eu tanto amo. Ama demais, a gente vê no brilho dos seus olhos e principalmente que eu estava falando aqui, não sei se você já estava aqui acompanhando, do quanto todos esses conceitos são aplicados na sua vida, não é? E a gente consegue perceber isso aí na sua vida, no seu exemplo, e eu tenho certeza que você ajuda muitas pacientes aí, só com o seu exemplo você já ajuda. Imagina aí quando junta o exemplo com todo esse conhecimento que ela traz. Pois é, Juliana. Olha, todo mundo chegando. Já manda, já compartilha aí essa live para convidar outras pessoas para esse bate-papo sobre nutrição e sobre vida e sobre viver bem, né, doutora Graça? Antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse. Porque, gente, doutora Graça é nutricionista Graça Moraes, mas além dessa nutricionista, tem uma bagagem aí. É muito estudo, né, doutora Graça? Um pouquinho, né? Cada dia a gente vai tentando se atualizar mais. Mas então, eu sou nutricionista clínica, funcional, tenho pós em saúde pública, em saúde clínica, em nutrição clínica, em nutrição funcional, em gastronomia e aos 60 anos voltei para a academia, fiz um mestrado e um doutorado em saúde pública. Olha durante esse período, também escrevi livros e é assim, vivendo um dia de cada vez e buscando objetivos na vida, acordando com alegria e com vontade de viver mais e melhor. Oh, coisa boa. Doutora Graça, vamos logo entrar aqui no nosso tema. Nutrição e longevidade. Qual é o papel dessa nutrição? Realmente faz diferença? Faz sim. Temos várias estratégias, né, para melhorar esse envelhecimento e retardar também. Então, a nutrição é um dos pilares, né, para a longevidade. A saúde, ela começa com as nossas escolhas ao longo da vida. Junto com essa nutrição, temos outros pilares, que eu já vou começar também contextualizando, que é a questão da saúde mental, que é tão importante também. A questão da atividade física, a melhora da qualidade do sono e, quando pudermos, diminuir também o estresse. Então, isso tudo é um pacote. Eu digo que para a gente ter uma longevidade saudável, existe um pacote de recomendações e de estratégias que a gente pode ir fazendo isso de uma forma mais leve, gostando de viver, tendo objetivo, independentemente da idade. Doutora Graça, aí a gente já sabe, né? Aqui mesmo Viver Bem, são quase 20 anos, a gente vai fazer 20 anos próximo ano. E essa, batendo sempre 20 anos de Viver Bem, né? Um orgulho pra gente.
E a gente sempre bate nessa tecla da alimentação, da atividade física, da qualidade do sono, desse manejo do estresse, mas parece que quando a gente vai para a prática, né? E essa correria da vida, as pessoas terminam recorrendo ao que é mais prático. E aí entra a alimentação, né? Eu queria que você falasse sobre isso, dessa praticidade que ao mesmo tempo é mais prático, mas termina comprometendo a nossa saúde. Pois é. Então, o difícil é conciliar essa falta de tempo com as nossas escolhas alimentares, né? Escolher os alimentos, preparar esses alimentos, porque falta tempo para um monte de coisas. Falta tempo para a gente sentar à mesa e comer sossegado, falta tempo para a gente mastigar bem esses alimentos, sentir o sabor dos alimentos. Às vezes também é difícil a gente afastar o celular, a TV na hora da alimentação. Então, essa correria do dia a dia, essa sociedade moderna que cada vez mais está ficando mais urbana, traz esses desencontros. E o que a gente percebe no dia a dia é que as pessoas com essa pressa aumenta esse interesse pelos alimentos industrializados, processados, cheios de aditivos químicos, ricos em açúcares, gorduras trans, a falta também de educação no sentido de estar atento à leitura dos rótulos dos alimentos, essa falta de prática, né, que a gente deve, nós, enquanto nutricionistas, devemos estar sempre lembrando aos nossos pacientes, divulgando a importância dessa leitura dos rótulos, para ver que ingrediente é possível, porque a indústria também, ela tem melhorado muito, tem um olhar também, a indústria alimentícia, para esses alimentos, para melhorar esses alimentos que estão lá nas gôndolas do supermercado, nas prateleiras, mas a gente vê essa pressa que as pessoas chegam no consultório querendo emagrecer, sem pensar que é importante que esse emagrecimento venha junto com a saúde. E quando eu penso assim, que a composição de uma alimentação saudável deve ter como base bons carboidratos, onde é que a gente encontra esses bons carboidratos? A gente encontra nas frutas, nos legumes, nas verduras, naquele alimento que vem da terra, nas raízes. Quando eu penso nas boas escolhas da proteína, aí eu lembro do ovo de galinha caipira, ou do ovo mesmo, né, que é o alimento mais nutritivo e mais saudável depois do leite materno. Mas se a gente for olhar, a gente precisa também ter esse cuidado. O ovo que a gente encontra hoje no supermercado, nas gôndolas lá, é aquele ovo que geralmente a ração da galinha é soja, e a soja é transgênica. O vitamílio para fazer o nosso cuscuz ou qualquer outra preparação, geralmente esse milho é transgênico, a própria soja, né? Então, a gente precisa ter esse olhar. As gorduras também, quando a gente lembra que uma margarina que é mais cremosa e que é bem gostosa, um creme vegetal, ele tem a gordura trans, que vai aumentar o LDL, que é o colesterol ruim, aquele que entope as artérias, que obstrói as nossas artérias. Essa gordura vegetal, ela vai baixar o colesterol bom, que é o HDL, aquele colesterol que protege o nosso coração. Então, é preciso ficar atento a essas escolhas. E aí, nessa alimentação industrializada, aí, há um aumento pelo consumo dos pães de qualquer tipo, dos salgados, das tortas recheadas, um aumento muito grande do consumo de açúcar. O açúcar é um vilão, ele inflama o nosso organismo, principalmente a nossa microbiota intestinal, que é a partir dela que a gente absorve nossas vitaminas e minerais. O açúcar rouba esses nutrientes. O excesso desse açúcar que está tão presente na nossa alimentação engorda o nosso fígado. Hoje, no consultório, nós, enquanto nutricionistas, médicos, a gente está vendo a toda hora uma grande parcela da população com esteatose hepática não alcoólica. Na época que eu terminei, há 40 anos, há quase 40 anos atrás, a gente só chegava no consultório esteatose hepática alcoólica. Mas esse consumo em excesso de carboidratos, o que vai acontecer? Mesmo que esse carboidrato seja de boa qualidade, o excesso
O excesso vai trazer, vai ser prejudicial à nossa saúde. E quando o nosso organismo, ele aproveita aquele carboidrato que ele precisa, o restante ele vai transformar em triglicerídeo, vai engordar o nosso fígado e a cada dia a gente também começa a perceber o aumento da obesidade, o aumento das pessoas que têm resistência insulínica. Essa obesidade leva ao aumento da circunferência abdominal e que traz uma síndrome metabólica. Cada dia mais a gente também observa que os componentes da síndrome metabólica estão aumentando, que é o diabetes, a hipertensão, a dislipidemia, a própria obesidade. E isso também gera uma insatisfação muito grande com a imagem, que a gente vai falar disso um pouco depois, quando eu falar do meu trabalho de mestrado e de doutorado, o quanto isso é presente na nossa população e no nosso dia a dia. Então, essas questões, assim, a gente precisa estar atento a isso. Consumir, se precisa de proteína, a gente sabe que o idoso, o envelhecimento, ele vem junto com a inflamação. Se estamos inflamados, essa alimentação, ela inflama o nosso organismo, inflama a nossa mucosa intestinal, e isso vai diminuindo a absorção desses nutrientes. Então, é preciso a gente estar atento, ter esse olhar para tudo isso. Doutora Graça, a gente percebe essa questão da correria, né, da praticidade, do consumo exagerado dos industrializados, mas a gente também vê a indústria alimentícia investindo bastante, né? Tem muitos produtos hoje que são industrializados, mas que fazem bem. Você também percebe isso? Então, se você tem uma rotina muito atribulada e se você organiza direitinho, dá para não prejudicar tanto a saúde, mesmo com essa correria? Boa colocação, Juliana. A indústria alimentícia, ela tem um novo olhar. A gente percebe que há um novo olhar, um novo interesse. A partir da chegada dos alimentos funcionais, a gente percebe esse movimento e que é um movimento positivo. Quando a gente vai para um supermercado, é aquilo que eu digo. Você precisa estar atento a olhar os ingredientes. Aquele ingrediente que aparece em primeiro lugar é o que tem mais. Se eu vou escolher, por exemplo, um pão integral e que o primeiro ingrediente que tem lá na composição desse alimento é a farinha enriquecida, a gente já sabe que esse alimento não é integral, porque a indústria, é permitido que a indústria omita até 20% do que tem lá. Então, o alimento integral é aquele que, em primeiro lugar, aparece a farinha de trigo integral com 50% ou mais. Então, isso é uma coisa interessante. Quando a gente chega também no supermercado, na prateleira, que a gente olha para um arroz, veja quantos tipos de arroz tem. Temos o arroz negro, o arroz vermelho, o arroz integral, o arroz parbolizado, né? O polido. Então, dá para você escolher e fazer um rodízio com essa alimentação que está lá na prateleira do supermercado. Quando a gente pensa no feijão, nos feijões, a gente tem também uma variedade de feijões, né? Tem o feijão preto, que é aquele que está cheio de compostos fenólicos, que é importante, que o nosso intestino gosta desses compostos. Aí temos o feijão verde, que tem silício, que a gente precisa desse silício para melhorar a nossa pele, para a gente ficar ajudar nesse envelhecimento, sem menos marcas. Quando você pensa na variedade de arroz, voltando um pouco, só tem algo que é importante, que é lavar o arroz. É preciso lavar o arroz porque o arroz hoje está cheio de arsênio. Então, você sempre procura usar uma proporção de 6:1, 6 de água, 6 xícaras de água para 1 de arroz, por exemplo, para você diminuir um pouco, eliminar o que puder desse arsênio que é tão tóxico para a gente. O feijão também é preciso, tem contaminação também com arsênio, então procura lavar esse feijão, deixar ele de molho, de preferência Deixar de molho, o arroz deixa de molho também? Não, o arroz não, só lava. Agora o feijão, o ideal é que deixe de molho. Claro que você vai perder alguns componentes, né, compostos, né, que estão lá presentes no arroz, mas você recupera isso com os temperos saudáveis, né? Então você procura adicionar temperos que sejam saudáveis, que não seja aquele caldinho quinó, né, que só vai trazer inflamação para a gente.
A aveia, por exemplo, é um produto extremamente maravilhoso, né? Que está aí no mercado, tem várias versões. Então, na hora de escolher uma aveia, preferir o farelo de aveia, tem mais nutrientes importantes, como a beta-glucana, serve de nutrição para as nossas boas bactérias. Essas fibras são interessantes na hora de fazer as nossas escolhas, valorizar os alimentos que são mais ricos em fibras. Então, na prateleira do supermercado, a gente vai encontrar muita coisa. Então, a indústria alimentícia está cada hora melhorando mais. A questão dos fermentados também, para quem não tem nenhuma alergia ou intolerância, os fermentados são muito interessantes também. Então, esse é um novo olhar que a cada dia a gente está percebendo que a indústria está se preocupando. E quando a gente fala de indústria alimentícia, eu também penso que a indústria farmacêutica também está fazendo muito por a gente. Porque a gente precisa, por exemplo, no processo de envelhecimento, precisamos de resveratrol. O resveratrol a gente vai encontrar na uva e vai encontrar aqui na nossa jabuticaba, a gente vai encontrar. Mas é preciso uma quantidade muito grande. Se eu estou envelhecendo e tenho muitas carências, eu vou precisar que a indústria, ela tira o composto bioativo das uvas, das jabuticabas e dos alimentos que são ricos, né, nesses fitoativos e coloca numa cápsula. Por exemplo, quando a gente pensa no ômega 3, o processo de envelhecimento ele vem junto com a inflamação. Então, o ômega 3, a maioria das pessoas precisam suplementar. Inclusive, é o nutriente que mais as pesquisas estão estudando. Então, vez ou outra vai ser preciso suplementar, porque como a gente vai conseguir esse ômega 3? Os peixes de água profunda, entendeu? Das sementes, mas às vezes a gente também não usa da forma certa. Por exemplo, chega muitos pacientes no supermercado, no consultório, fazendo uso da linhaça e da chia, mas se você não hidratar essa chia, você não consegue absorver os nutrientes que essa semente maravilhosa tem. A linhaça também é um outro que tem ômega 3. A sardinha também. Mas vez ou outra é preciso fazer essa suplementação. O magnésio, por exemplo, o idoso que tem qualquer demência ou que tem uma carência nutricional, nem sempre a gente vai poder repor esse magnésio usando uma folha de alface ou de couve, ou menos do que isso, porque você usa o suco verde um dia, não usa no outro. E aí não tem uma rotina. Esse também é um grande desafio, é colocar todos esses alimentos saudáveis na composição do cardápio cotidiano, para você fazer a diferença. Então, esses nutrientes, na maioria das vezes, a gente vai precisar, vez ou outra, estar suplementando. Então, eu vejo a indústria farmacêutica e alimentícia como algo bom para quem está nessa correria. E às vezes até você nem tem tanta correria, mas nem sempre aquilo que a gente quer fazer, a gente consegue. Às vezes a gente quer tanto e ainda assim a gente não consegue. Doutora Graça, você falando aí dos suplementos, tá, me veio o probiótico e essa questão do intestino, né? Que você fala muito. A gente chega no consultório dela, gente, como está o intestino? Tudo tem que começar no intestino, não é? Eu digo que a nutrição é difícil. Na nutrição, a gente tem que começar tudo pelo intestino. E falando em intestino, eu vou um pouquinho antes falar assim um pouco que o nosso organismo é muito sábio. Ele nos fala muito, né? Então, assim, acho que o órgão que mais reclama quando a gente está doente é o intestino. Ele nos aponta sinais e sintomas bem pontuais. Às vezes a gente vai deixando passar, mas imagine aí. No meu consultório e da maioria das colegas, a conversa é uma só. São queixas, os pacientes vêm com queixas muito frequentes, de distensão abdominal, aquela barriga estufada, excesso de gases com odor e sem odor, episódios de diarreia. Você tem um episódio de diarreia, não tomou nenhuma medicação e melhorou. Já sabe que isso aí lembra uma alergia. Vamos lá. Às vezes os pacientes reclamam muito que as unhas estão quebradiças, de queda de cabelo. A língua, às vezes, quando a gente pede para olhar a língua do paciente, ela está com aquela sarburra branca ou escura. Isso tudo são sinais de desbiose, de desequilíbrio da nossa microbiota intestinal.
as nossas fezes também falam muito com a gente. E a gente precisa olhar essas fezes. Essas fezes que estão ressecadas, está precisando de mais hidratação. Aquelas fezes do episódio de diarreia que você tem e melhora. Lembra alguém que tem alergia. Aquelas fezes que boiam é porque você está perdendo gordura. E quando a gente precisa fazer uma suplementação de vitamina D, a vitamina D, para ela ser absorvida, ela precisa das vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. E se você está perdendo essa gordura pelas fezes, aí fica mais difícil também até essa reposição ou essa absorção desses nutrientes. Então, é importante ter esse olhar. Porque quando a gente pergunta ao paciente como é que está a função intestinal, se essa função estiver sendo presente todos os dias ou com menos de 3 dias, meu intestino está ótimo. Mas a gente tem que olhar se você tem a sensação de esvaziamento completo ao ir ao banheiro. Então, é muito importante olhar a língua, olhar as unhas, olhar o cotovelo, se está ressecado, se tem fadiga, se tem cansaço, se acorda muito cansada, tem que olhar. Então, falando em cansaço, já lembrei de um outro link, que é a qualidade do sono também é muito importante. Lembrar que quanto mais a gente dorme tarde, menos a gente produz a melatonina. É importante também lembrar da importância desse intestino, que você não consegue produzir melatonina, você precisa que essa mucosa intestinal esteja íntegra. E na maioria das vezes, assim, de uma forma bem simples, o nosso intestino fica tão inflamado que ele fica bem furadinho. E aí, dessa forma, vai passando aquelas proteínas alergênicas, elas passam para a nossa circulação. E com isso, os nossos órgãos não têm muita dificuldade. Além da dificuldade de absorver os nutrientes, ainda há uma dificuldade de eliminar essas toxinas. E aí, cada vez mais, a imunidade vai ficando mais baixa e a gente vai ficando mais adoecido. Então, é preciso cuidar bem do intestino. E quais são os alimentos que servem de matéria-prima para as nossas bactérias do bem? São as nossas verduras, as nossas frutas, os nossos legumes, os nossos carboidratos que vêm da terra. Então, esses são os alimentos, essa alimentação saudável que vai nutrir. São as fibras, né? As vitaminas e minerais que é preciso para que seja absorvido, é preciso que tenha essa saúde intestinal. E hoje a gente vê uma grande parcela da população com desbiose, que é o desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins. O que é que nutre? Quais são os alimentos ou os produtos alimentícios que nutrem as nossas bactérias do mal? Os alimentos industrializados, processados, aquele creme vegetal. Então, tudo que os alimentos são ricos em açúcares, são os aditivos. Então, cada vez mais a gente vai adoecendo mais. E nós, mulheres, como sempre, a carga é maior. As nossas maquiagens, os desodorantes, as tintas de cabelo, né? Então, tudo isso vai trazendo um peso e uma sobrecarga para os nossos órgãos. Não vamos esquecer disso. Então, é preciso dar nutriente, matéria-prima para as nossas bactérias boas e a gente ter uma mucosa intestinal boa para aproveitar a vitamina A, a vitamina D, a Q10 é importante, as vitaminas do complexo B, que andam em bando, certo? Então, todas essas vitaminas, elas são importantes para a nutrição cerebral. Hoje, os estudos mostram que há uma conexão intestino-tireoide. As pessoas que têm tireoide de Hashimoto têm que ficar muito atentas à sensibilidade ou à alergia ao glúten. Há uma conexão também do intestino com o fígado. Há uma conexão também, há um eixo, né, entre intestino-cérebro, intestino-tireoide, intestino-fígado. Então, e cada vez mais vai aparecendo eixos. Então, não tem como ignorar o intestino, né? Não, tem que cuidar dele. Tudo começa nele e termina nele, viu? Verdade. Não é verdade? Doutora Graça, agora, a gente fala em cuidar do intestino e vem os probióticos. Então, só o probiótico não adianta. Tem que ter os alimentos certos e evitar os que prejudicam.
A, a regra é preciso matéria-prima vinda dos alimentos. O probiótico é importante. Se você tem uma desbiose, vai precisar da nutrição via alimento e vai precisar da suplementação dos probióticos. São importantíssimos, é preciso. O suplemento é preciso, mas ele vem como a cereja do bolo. Você precisa ter essa adequação da sua alimentação para esse suplemento fazer a diferença. Esses suplementos. Então, vamos fazer uma listinha aqui de alimentos que fazem bem ao intestino, que vão ajudar aí a melhorar a saúde do intestino. São tantos, né? Então, vamos lá. As frutas, vamos começar com a nossa riqueza aqui do Nordeste, né? As nossas frutas ricas em vitamina C. Vamos citar umas 3, né? Ou 4, né? Acerola, né? Então, acerola, caju, gente, tá? Toda hora eu gosto muito da Feira Livre. Eu sou aquela nutricionista que visito a feira, que visito o Ceasa. Sempre fiz isso e continuo fazendo. Então, a acerola, o caju, a goiaba, a própria laranja. A laranja a gente tem que ter cuidado porque ela geralmente é colocada, eles acrescentam algum enxerto a essa laranja e a qualidade da laranja a gente deve usar, mas deve também se cercar dessas frutas que a gente sabe que são mais naturais, né? Então, quando a gente pensa... Aí a vitamina A, aí tem a manga, que tem vitamina C também, mas a gente vai pensar também na vitamina A, a nossa abóbora, que aqui é o nosso girimum, tão importante, que deve fazer parte desse cardápio, a uva, a maçã, que está cheia de flavonoides, a uva de resveratrol, na época da jabuticaba, colocar esse alimento, o abacate, gente. Agora, quando partir o abacate, tem que consumir logo, viu, gente? Para não oxidar. O nosso abacate, que está cheio de gorduras do bem. As castanhas de caju cheia de zinco, aquela unha que está quebrando, então tem que ver como é que está essa mucosa ou essa microbiota intestinal. A nossa castanha do Pará, que só uma já resolve em parte, né, a questão do Uma por selênio. dia. Uma por dia. Se for muito pequenininho, você pode usar até 2, mas o ideal é só uma. A castanha do caju é nossa, né? Ter só cuidado na hora de você escolher essas oleaginosas, com essas oleaginosas que estão a granel, porque às vezes estão cheias de fungos, a gente está mais com essa mucosa mais inflamada, então ter esse cuidado. E aí a gente precisa, o ovo, gente, é uma proteína que tem que fazer parte do nosso cardápio diário. Eu lembro que há mais de 20 anos eu fiz uma pesquisa sobre o ovo e eu acho que eu fui a primeira nutricionista aqui de Natal que fiz uma pesquisa sobre o ovo, na minha primeira pós. Fazendo Na época que o ovo era o vilão, que você não podia comer por causa do colesterol? Exatamente. Naquela época, eu fiz uma ponte aérea para Natal, Rio de Janeiro, durante 24 meses, buscando uma pós em nutrição clínica, porque aqui não tinha pós. E o meu trabalho dessa pós de conclusão foi falando sobre o ovo. Eu fui uma nutricionista que trabalhei durante muito tempo na rede pública e aquilo me incomodava muito, né? Os cardiologistas, geralmente, estavam lá mandando aquelas pacientes comerem peixe e o poder aquisitivo dessas mulheres, a gente já sabe, né? Não era tão saudável. Peixe ainda hoje está muito caro, né? Assim, então, a gente tem que estar fazendo rodízio. E aí eu digo, eu vou estudar esse ovo, que é tão importante, que na minha prática, enquanto nutricionista, essas mulheres comiam ovo e ainda assim eu conseguia que elas melhorassem esse colesterol. E aí o resultado foi fantástico. Trabalhamos com 303 mulheres, que não dá para esquecer o número, e o resultado foi muito interessante. Todas elas, no cardápio delas, a gente colocou ovo e ginga. Elas faziam uma farofa da ginga, que tem muito ômega 3 e era acessível para elas. Mas depois, para minha surpresa, eu acho que aí já é um achismo, né? Não foi objeto da pesquisa avaliar que tipo de ovo. Mas essas mulheres, elas eram a maioria do interior do estado, e o ovo que elas consumiam era o ovo daquela galinha que cisca, que não é estressada e que a alimentação dela era saudável. Eu acredito que esse resultado assim estarrecedor, que me deixou muito contente e com muita vontade de me tornar uma pesquisadora. Talvez tenha sido por isso que aos 60 anos eu fui para a academia aprender a fazer pesquisa. Olha aí. Porque Doutora Graça, é uma coisa fantástica na minha profissão. Já a gente fala sobre essa etapa. Mas o ovo, como consumir esse ovo?
para que ele O faça ovo, bem para o intestino e para o nosso corpo? o ideal é que seja cozido. E você adicione o azeite depois dele pronto. Você pode usar a cúrcuma, que é interessante, junto com esse azeite, que você vai colocar de adição. Não vai usar ele para fritura e nem para aquecer quando a gente quer esse benefício. Pode ser mexido também, você pode fazer ele pochê. Então, tem vários preparos, formas de você preparar o ovo de uma forma saudável. O que a gente não recomenda é a fritura, que é aquela fritura de imersão, que você coloca bastante óleo, vai aquecer o azeite, e aí você vai perder o valor nutricional desse azeite. Então, o ovo ele é sempre bem-vindo. O perfil nutricional do ovo é maravilhoso. Ele é importante para a saúde intestinal, é importante para a nossa pele, para a nossa visão. Eu sou apaixonada, uma nutricionista apaixonada pelo ovo. E fico muito triste quando alguém tem alergia ao ovo. Ai, Então, assim, ainda bem que eu não tenho. é bem-vindo o ovo para a maioria das pessoas. E falando em ovo, eu vou lembrar aqui também, Juliana, em relação às proteínas, porque o idoso, ele precisa muito de um aporte proteico. Então, agora eu lembrei das pessoas que são vegetarianos ou veganos e que não consomem esse ovo. A quinoa e o amaranto, o perfil nutricional da quinoa é perfeito em relação à proteína. Então, quem não pode consumir o ovo, ou que não consome a carne vermelha, lembrar da importância de colocar no cardápio o amaranto e a quinoa. A quinoa ainda chegando em primeiro lugar. E fazer também um rodízio em relação às proteínas que vêm da ervilha, que vem da lentilha, que vem do grão de bico, que é uma forma também de proteína interessante. A carne vermelha, a gente também, para quem consome, usar em moderação. Se for consumir a carne, preferir mais o músculo. O músculo tem colágeno, então é o músculo patinho. Então, é importante também, principalmente o músculo. Lembrar da sopa. Gente, a sopa está saindo da maioria dos cardápios diários. A sopa ocupa um lugar especial na nossa alimentação. Você aproveita até o caldo. Está lá cheia de legumes. Você pode engrossar essa sopa com aveia, com aquele inhame que é tão bom para as mulheres na menopausa, porque tem o fitoestrógeno. Então, assim, essa alimentação a gente pode fazer muito com a nossa alimentação de uma forma mais prática. Podemos fazer a preparação numa quantidade maior, congelar as porções. Só tem que ter cuidado na hora de congelar para não colocar em recipiente de plástico. E se a tampa for de plástico, tem que deixar assim os 2 dedinhos para o alimento não chegar ao plástico, porque senão os aditivos do plástico vai passar para o alimento. Não tô ouvindo. Tá ouvindo agora? Eu apertei sem querer no microfone. Foi. Do jeito que eu sou familiarizada com a tecnologia, o pânico já ia pensou chegar. que era você, né, doutora Graça? Não pode, Juliana. Eu digo, nessa live, essa tecnologia vai ter que funcionar aqui para Graça Moraes. Mas tá funcionando. Deixa eu lhe falar com relação... Você falou aí de colágeno, né? Que o músculo tem mais colágeno, mas a gente vê muito nessa questão do envelhecimento, a gente perde colágeno. É preciso suplementar? Quais são os suplementos que devem fazer parte aí dessa rotina? Você falou de proteína. Idoso precisa tomar proteína? Eu falo suplemento? Olha, o idoso, claro que a gente vai ver isso de uma forma individualizada, mas assim, de um modo geral, o que não pode faltar em relação aos suplementos, assim, ainda que não seja de forma contínua, a gente vai lembrar aqui do colágeno. É importante suplementar colágeno quando for preciso. E o colágeno não dá para você suplementar 3 meses. Você tem que suplementar 1 ano. Ou sempre esse colágeno. Porque até o nosso intestino precisa desse colágeno se ele estiver inflamado. Só que se ele estiver inflamado, é preciso você desinflamar, colocar esses nutrientes para poder esse colágeno funcionar. O ômega 3, gente, é um suplemento que é importante que sempre esse idoso tenha essa suplementação com ômega 3, é importante. O resveratrol, às vezes. O magnésio para aquele idoso que tem Alzheimer, que tem partos, que tem uma demência. É importante também suplementar, buscar ajuda de um nutricionista ou de um médico para fazer essa suplementação. A vitamina D é importante também, gente,
ela tem que estar dentro da normalidade, porque ela tem a ver com a imunidade. Quando você tem um déficit de vitamina D, você tem dificuldade também para emagrecer. Então, são muitos. As vitaminas do complexo B, na maioria das vezes, a gente precisa, vez ou outra, estar fazendo um rodízio de suplementação com essas vitaminas, com a vitamina D, vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina K, gente. É importantíssimo fazer a suplementação dela em alguém que está com a mucosa intestinal, a microbiota inflamada, porque a maior produção de vitamina K é no intestino. Então, essa suplementação dessas vitaminas e minerais vai ser sempre bem-vinda, desde que seja avaliada por um profissional. É isso que eu ia falar, sempre buscar essa orientação profissional. Porque é individual. A Q10, a coenzima Q10 é extremamente importante para a nossa geração de energia. Só e vai aí a gente suplementando ou consegue nos alimentos? Os alimentos têm, mas dependendo de como estiver essa microbiota, o grau de inflamação, o comprometimento dessa saúde intestinal, vai precisar de suplementar. E uma fórmula que você pode colocar todas essas vitaminas e minerais para suplementar e depois a alimentação vai fazendo a diferença. Mas a base sempre é a alimentação. A Q10 a gente encontra bastante na sardinha, a gente vai encontrar a Q10 na sardinha, no abacate, mas a quantidade que a gente come de sardinha a gente não consegue consumir, às vezes quando você tem carência, você não dá para você fornecer aquela quantidade dentro do consumo da sardinha, do abacate, que isso a gente vai fazendo um rodízio no dia a dia. Doutora Graça, agora eu queria entrar num ponto que eu sei que foi o tema aí do seu mestrado, do seu doutorado, que é a menopausa. Climatério, menopausa, pós-menopausa. Né? E a sua tese foi exatamente nesse papel da alimentação. Vamos falar sobre, para essas mulheres aí que estão vivendo o climatério, menopausa, pós-menopausa, o que é recomendado da alimentação para ajudar nessa fase? Juliana, antes de falar da alimentação, eu vou falar um pouco para essas mulheres que estão muito insatisfeitas com a imagem corporal, com as rugas que o envelhecimento traz para essas mulheres, que a primeira recomendação é diminuir ao máximo o consumo de alimentos industrializados e processados, principalmente os açúcares. Isso é bem importante que elas pensem nisso, que valorizem mais o que vem da terra. Porque nesse período de climatério e da menopausa e da pós-menopausa, é onde ocorre uma mudança da composição corporal. Então, essas mulheres têm um aumento muito grande da circunferência de cintura ou da circunferência abdominal. E essa circunferência abdominal aumentada é o ponto de corte que a gente faz, né, que é feito para diagnosticar a síndrome metabólica, que tem uma correlação direta com as doenças cardiovasculares. Então, o aumento da circunferência abdominal com mais 2 componentes da síndrome, que os componentes da síndrome eu vou repetir. Glicose alterada, resistência insulínica, obesidade, hipertensão, colesterol alterado, triglicerídeos alterados. A esteatose também entra nisso? A esteatose hepática, ela vem como consequência, porque quando você engorda o seu fígado, então, provavelmente você vai ter um comprometimento também em relação a essa esteatose hepática não alcoólica. Então, essas mulheres, elas têm essa predisposição por causa desse aumento da circunferência abdominal de terem a síndrome, a tão famosa síndrome metabólica, que traz tantas complicações. Então, retirar essa alimentação que não faz bem é a primeira situação. Existe um outro dado também que essas mulheres buscam muito, em função dessa insatisfação, as dietas com restrições. Os estudos mostram que para você ter uma longevidade saudável a mais,
é interessante a restrição calórica, mas essa restrição calórica deve ser com qualidade. Você não pode pensar em fazer uma restrição calórica só com calorias vazias, ou com a maioria das calorias sendo vazias. Hoje mesmo, eu vou falar aqui disso que eu achei muito interessante. Eu fiz uma apresentação hoje de inglês, no curso de inglês, e que eu precisei dizer, que a gente precisava dizer o que você gosta mais na profissão e o que você não gosta. Aí eu fiquei procurando o que é que eu não gostava na minha profissão. Aí eu lembrei, eu não gosto de contar calorias, mas eu gosto de comparar calorias. Porque se a gente for pensar, quando a gente compara as calorias, vamos dizer assim, de um brigadeiro, com uma porção de peixe e com uma fruta, uma maçã, então fica, a gente tem um suco verde com refrigerante light, verde, né? Então eu gosto de comparar. Agora eu não gosto de contar, valorizar essa contagem. Então isso é algo que é interessante. Então restringir, fazer essa alimentação restrita, ela pode trazer malefícios à saúde. E aí tem uma outra questão que a gente começa a pensar nas proteínas, porque essas mulheres, elas perdem em torno, nós mulheres, de 30% do nosso colágeno, a partir dos 40 anos, dessa entrada no climatério. E durante 5 anos, a gente perde cerca de 30%. É muito, gente. E a gente precisa desse colágeno. E ao longo dos anos, a mulher vai perder cerca de 2,1% e o homem, mais uma vez, entrando em vantagem, né? Ele perde cerca de 1%. Então, é preciso. Não pode faltar no cardápio das mulheres que podem, né? O colágeno. Agora, e aquelas que não têm acesso ao colágeno? Porque um bom colágeno, ele também tem um custo mais elevado. A gente encontra esse colágeno naquele ossinho do mocotó, naquele mocotó, aquela gordurinha que tem lá no mocotó. Ali é uma excelente fonte de colágeno. O músculo é uma excelente fonte de colágeno. Então, a gente vai se adequando, né? Quando você faz um cardápio colorido e diversificado, essas perdas são menores. Então, é interessante a gente pensar nisso. O idoso também não pode ter uma dieta tão hipoproteica, com pouca proteína. O que a gente tem que cuidar, que tem que observar, é a qualidade dessa proteína que a gente vai colocar nesse cardápio diário. Não adianta comer bem hoje e passar uma semana para voltar àquela alimentação saudável. Então, o colágeno vai ser importante, a cúrcuma vai ser importante também, tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação anti-obesidade, né? Então, para a mulher na menopausa, o ômega 3 é importantíssimo para esse período, para ver na tentativa também de diminuir essa inflamação e evitar esse ganho de peso que vai aumentar cada vez mais esses componentes da síndrome e que vai trazer como consequência as doenças cardiovasculares, que mais matam, né, no mundo inteiro, né? Então, não dá para a gente separar essas questões. Há um adoecimento quando a gente não tem essa alimentação como base. E lembrando disso, nós mulheres, principalmente nessa fase, a gente tem que tentar se afastar ao máximo das energias negativas. Porque o estresse, ele rouba os nossos nutrientes. A gente tem que se blindar disso. Tem que viver com alegria, né? Para a gente conseguir ficar bem. Tem que cuidar do sono. Essas mulheres precisam cuidar do sono, porque nesse período há muita alteração em relação à qualidade do sono. Né? Tem muita gente que tem problema com o café, então ter o cuidado. Aquelas pessoas que não metabolizam bem o café só podem tomar café até 3 horas da tarde, mais ou menos até 3 horas, para não ter insônia. Mas existe alguém que metaboliza tão bem esse café que rapidamente ele é eliminado, que vai tomar o café e ainda assim não vai ter problema de insônia. Aliás, eu amo café, viu, gente? Quem me conhece sabe. Doutora Graça, agora, chega em menopausa, né? Climatério, menopausa, pós-menopausa, a questão hormonal. Essa nutrição também ajuda nesses sintomas que chegam com a menopausa? Se você tem uma alimentação bem balanceada, uma alimentação saudável,
vai diminuir um pouco esses efeitos que a queda do hormônio, que é natural, é um processo natural nessa menopausa, vai trazer para a vida da mulher? As ondas de calor. Vamos voltar novamente para o nosso querido intestino? Vamos. Doutora É Graça, lá. só antes de você responder, tem muita gente mandando pergunta aqui na caixinha. Eu não estou fazendo agora para não cortar o raciocínio da doutora Graça, mas eu combinei com ela que no final da live a gente vai dedicar um tempinho para responder essas perguntas, tá bom? Então, quem tiver dúvidas pontuais, pode continuar mandando na caixinha que a gente vai fazer tudo, tá? Vamos, doutora Graça. Gente, intestino inflamado, mais sofrimento na menopausa, mais calores, mais ansiedade, mais problemas com a menopausa. Se quer atravessar essa fase de uma forma mais tranquila, cuida do intestino. Nutre esse intestino, porque a partir do momento que você tem uma boa absorção de vitaminas e minerais, você vai ter menos problemas com a menopausa. Você vai atravessar essa fase sem tanto sofrimento. É a mesma coisa. E você já tem que começar a cuidar ainda lá naquele período que você tem a TPM. Uhum. As pessoas que têm TPM também precisam cuidar dessa saúde intestinal. É preciso colocar mais bactérias benéficas do que maléficas. É preciso colocar na nossa mucosa intestinal, na nossa microbiota, matéria-prima para essas boas bactérias, para evitar esse desequilíbrio. E algo também, só para complementar, o consumo em excesso de ômega 6, que é representado pela ingestão dos óleos vegetais, das frituras, eles competem na mesma via. O ômega 3 e o ômega 6, eles vão juntinhos. Se você quer melhorar essa inflamação, principalmente desse intestino, você tem que aumentar o consumo de ômega 3 e diminuir o consumo de ômega 6. Os óleos vegetais, que são os representantes maiores, que é do ômega 6, ele tem uma ação inflamatória e o ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória. Aumenta a nutrição daqueles alimentos que desinflamam mais, que você vai atravessar essa fase de uma forma mais saudável e mais tranquila. E já começa isso lá bem jovem, desde antes. Quanto mais cedo, melhor, né? Sem dúvida. Doutora Graça, o que é que não pode faltar no prato de uma mulher que está no climatério, que está na menopausa, pós-menopausa? O que é que essa mulher não pode de jeito nenhum tirar do seu pratinho aí todos os dias? Todos os dias não, mas nesse rodízio que você tanto defende. Primeiro, a metade do prato deve ser composto de verduras, né? Diversificar ao máximo essas verduras, para você receber todas as fontes, né, dos minerais, que nas verduras a gente consegue o maior aporte quando a gente consome os vegetais. Algo que represente a questão do ômega 3, então você precisa ter uma proteína, e essa proteína, a melhor proteína ainda é a do ovo ou a do peixe, né? Escolher um ovo que não seja frito, que não tenha essa gordura de imersão, ou frango, fazer o rodízio com essas proteínas. Lembrar que é importante também a questão do carboidrato. Hoje a gente vive uma época, até de uma certa forma, de um modismo, onde a mistura do feijão com arroz, ela saiu do prato da maioria das pessoas. E é importante que esse feijão com arroz volte, ainda que seja numa quantidade menor. Uhum. Então, diversificar esse prato com algum feijão, ainda que seja numa quantidade menor, pode diversificar esse prato com as nossas raízes, a batata, a macaxeira, o inhame, que você também pode estar fazendo a troca com o arroz, né? Também diversificar esse arroz também com mais de um tipo de arroz. E ainda como sobremesa, não deve nesse momento, o suco para fora, o suco deve ser consumido afastado dessas refeições, dessa nos refeição lanches, principal. né? Deve ser usado nos lanches de preferência. E aí você pode estar usando também uma fruta, né, para melhorar essa digestão, quem preferir. Então, o segredo é colorir bastante o prato e diversificar bastante os vegetais, as folhas.
Uma hora é o alface, tem mais de um tipo de alface, diversificar o alface, a rúcula. Então, faz esse rodízio e lembrar do que otimiza o aproveitamento desses nutrientes em relação a esses vegetais, que é o tão famoso e tão querido azeite extra virgem. É importante colocar uma porção até generosa nesse prato, nesse cardápio dessa mulher da menopausa, para ela envelhecer melhor. Doutora Graça, eu lembro que a gente fez a matéria com você sobre a sua tese de mestrado e você falou num composto. Eu sei que não vai poder falar ainda desse composto e tal, mas eu digo assim, né? Porque a gente vive nessa correria. Se tem algum nesse composto que você estudou com essas mulheres, quais são os ingredientes e por que eles estão ali? Juliana, esse composto é do dia a dia. A gente trabalhou com essas mulheres, elas usaram todos esses ingredientes. Depois eu encontrei uma forma prática para a gente colocar tudo de uma vez só. Mas nesse composto a gente tem o que é simples, o que está na maioria das mesas, né, das pessoas, né, lá para a gente colocar. A gente colocou nesse composto o azeite, colocamos o inhame, ou a biomassa da banana verde. O azeite é para lubrificar as artérias, para potencializar o aproveitamento desses nutrientes. O inhame, porque ele é um fitoestrógeno maravilhoso que essas mulheres estão precisando desse estrógeno, né? E aí usamos também o coco em uma dessas preparações do composto, porque a gordura do coco também é saudável. Mas o coco que nós usamos foi o in natura. Usamos a cúrcuma também nesse composto. E nas variações do composto, a gente usou chia, usou linhaça. Enfim, acho que foi isso os ingredientes desse composto. A maioria deles, a gente foi falado aqui, todos eles com o objetivo de desinflamar a mucosa para ocorrer o maior aproveitamento dos nutrientes e para desinflamar a gente como um todo. Então a gente fez uma maionese da forma mais simples. Já a gente vai fazer uma matéria e esse composto vai sair gente, eu tô doidinha para descobrir esse composto, mas ela vai me dizer, um dia ela me diz. Já tá bem pertinho, viu? O artigo já viajou, viu? Olha aí, que coisa boa. Mas, assim, foi maravilhoso e essas mulheres se beneficiaram com tudo isso, né? Porque durante a pesquisa, né, houve aquela troca de saberes. Eu, enquanto nutricionista, emprestei o meu saber para essas mulheres, só fazia a conclusão, desenvolvemos receitas, falamos da importância de todos aqueles compostos bioativos, como preparar, como aproveitar esses compostos. Havia degustação. Então, assim, foi uma pesquisa muito interessante, porque ela foi a longo prazo. A gente avaliou essas mulheres, fizemos avaliação nutricional, as dosagens bioquímicas, usamos o bioimpedância para avaliar a composição corporal. 90 dias depois elas voltaram, fizemos novamente todas essas medidas. Nos despedimos dessas mulheres e elas voltaram 90 dias depois, porque foi um trabalho randomizado. Então, foi assim, muito interessante. E, assim, como pesquisadora, eu fiquei feliz com a aposta que fiz. Né? Todas essas mulheres conheceram os riscos que elas estavam submetidas. Todas essas mulheres se confrontaram com a satisfação e a insatisfação com a imagem corporal. E as sementes foram plantadas. Os frutos há de ser colhido ao longo das nossas vidas. Na vida de cada uma delas. E da nossa também, que estamos aqui tão atentos, recebendo suas orientações. Doutora Graça, uma coisa que eu sou muito grata são as suas oficinas, que eu acho que você já tem que voltar com essas oficinas, porque ela reunia ali na cozinha da clínica tanta gente, e a gente aprendia como lavar o alimento, a questão do congelar, né? Não pode ser no recipiente de plástico, se for de plástico a tampa tem que reduzir, a questão das panelas. E naquelas oficinas a gente percebia que é possível
colocar aí as suas orientações na prática. E o principal, acho que foi a primeira pessoa que me apresentou aí essas tortas cheias de ingredientes funcionais e que a gente come e acha delicioso, né? Porque antes, lá atrás, como eu disse, o Viver Bem tem quase 20, né? Hoje é fácil, né, doutora Passou Graça, fazer rápido, né? dieta, porque hoje tem muitas Ah, opções com que certeza. você consegue conciliar a gastronomia funcional com a nutrição. Mas antes não, antes não. E doutora Graça, ela me apresentou. Inclusive tem uns livrinhos dela que eu sempre colo na hora de fazer Em, receitas é, aqui. em breve, tem um aqui no forno, viu? Tem, ó, Tem um livro aqui no forno, né, pra gente, vai sair junto com esse composto, viu? o livro vai ser o fruto desse estudo, vai ser para as mulheres da O menopausa. fruto desse estudo. E eu estou muito contente também, Juliana, em pensar da possibilidade de voltar às oficinas. Eu acho que, assim, eu gosto de atender individualmente no consultório, mas eu acho que a oficina é o prolongamento dessas orientações individuais. E é lá que a gente percebe o brilho nos olhos dos pacientes. Você já participou muito dessas oficinas e eles saem muito felizes, muito contentes, né? Tem muitas perguntas, muitos questionamentos, então ganha a nutricionista, a pesquisadora, ganha os participantes. Então, há uma troca de saberes, há uma troca de satisfação que me deixa realmente muito feliz. Uhum, e nós também. E ainda tem as degustações no final da oficina. Você vai Pois é. vendo aqueles ingredientes. Nossa, Em suco breve, viu? verde. Gente, eu fui a primeira pessoa que me apresentou o suco verde foi a doutora Graça. Disse, doutora Graça, eu vou tomar isso é bom. Prove aqui. E quando você prova, é uma delícia. E tudo que ela faz é uma delícia. Então, não pare com as oficinas. A gente já está aí passando essa fase da pandemia, que foi uma fase muito difícil, né, doutora Graça? Foi difícil, mas a gente já está chegando, estamos já chegando lá, né? Em Doutora breve a Graça, gente todo vai mundo fala recomeçar. dessas oficinas são inesquecíveis. A gente pode responder, porque eu ainda tenho mais uma perguntinha, mas eu quero deixar essa para o final, certo? Uma coisa que eu quero que você compartilhe com a gente, mas no final. Vamos responder as perguntas de quem mandou? Pode ser? Como Pode. hidratar a linhaça e a chia? A hidratação da linhaça e da chia se faz assim. Você pode pegar, vamos tomar como exemplo uma colher de sopa da chia. Então, você coloca meia xícara de água para hidratar essa chia. 2 horas depois, ela já vai formar um gel. E é esse gel que você vai colocar em qualquer preparação, principalmente nos sucos, ou na sopa, no feijão. E aí, dessa forma, você vai conseguir aproveitar todos os nutrientes, as fibras, o ômega 3 dessas sementes maravilhosas. Uhum. Quantos ovos são recomendados por dia na dieta de uma mulher aí? Pode comer Essa quantos ovos? pergunta, individualmente, Não dá, um né, ovo doutora? só, sem problema, ovo sem problema. Mas quando você acrescenta mais, você tem que fazer uma avaliação individual, porque é no 1 a 1. Mas Uhum. um só garante. O mocotó é rico em colágeno. Ele pode engordar e qual a quantidade dessa gordurinha do mocotó para tomar? Essa aí também a gente precisa fazer. Isso vai lá na montagem do colágeno, ou na montagem do cardápio. Mas assim, você pode uma colher de sopa para você estar colocando, adicionando as preparações, é possível. Mas, Uhum. assim, para você ter uma ideia exata, é bom a gente avaliar. Hoje, o profissional de nutrição, ele está em todos os lugares. Está lá na rede pública, está nos consultórios, está nos hospitais. Então, hoje é mais fácil das pessoas terem acesso a esse profissional. Então, é bom que essa avaliação seja feita individualmente. Certo. Espirulina é boa para quê? E os shots de cúrcuma e extrato e própolis? São Extrato de própolis. antioxidantes. Ambos são antioxidantes, são anti-inflamatórios, vão ajudar a melhorar a imunidade. Então, quando você pensa em desinflamar alguém, melhorar a imunidade, desinflamar de um modo geral e buscar mais saúde, esses nutrientes vão ser bem importantes. Uhum. Doutora Graça, e os chás? Estão perguntando aqui, quais os chás você recomenda para mulheres na menopausa?
Chás calmantes. Os chazinhos de fundo de quintal são os melhores. Erva doce, camomila, chá de hortelã. Esses chazinhos são os melhores. O chá verde é importante também, porque tem uma ação anti-inflamatória, antioxidante. Então, o chá verde deve fazer parte desses chás, os chás de fundo de quintal. Esses chazinhos que a gente tem acesso, que acalmam e que melhoram a nossa saúde como um todo. O intestino gosta muito de chás e de tinturas, viu? Então, assim, quando você numa consulta com o profissional de nutrição, aquele que é habilitado para fazer isso, a gente pode estar fazendo as tinturas, que é algo também que a indústria farmacêutica tem ajudado muito o profissional de nutrição e as pessoas que precisam dessa nutrição em relação à saúde intestinal. São as tinturas, são muito interessantes. As tinturas e os probióticos faz uma diferença na saúde da maioria das pessoas. Doutora Graça, o que é que você acha do consumo de queijos? Pode consumir queijos? Quem não é alérgico, as pessoas que não têm intolerância à lactose, que não têm alergia à proteína do leite, pode sim consumir o queijo, mas é bom que escolha o melhor queijo. Aqui a gente tem a felicidade de termos queijos maravilhosos. O nosso queijo de coalho é um queijo de verdade, né? Os queijos meia-cura são importantes. Até o queijo de manteiga, para aquelas pessoas que são alérgicas, que não têm problema com a proteína do leite, numa quantidade pequena, pode sim. A questão dos queijos é que as pessoas gostam muito, né? A gente gosta muito, né? Embora seja alérgico, não possa consumir. E o queijo e o leite, ele entra muito na alimentação várias vezes ao dia e acaba as pessoas ficando alérgicas. E a gente tem uma população que grande parcela dessa população tem algum grau de alergia, ou seja, alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose. E por falar em queijo, gente, quem tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite não deve consumir, quem tem alergia à proteína do leite, o queijo sem lactose, porque ele não tem a lactose, mas ele tem a proteína do leite. Então, ficar atento àquelas pessoas que, mesmo usando o queijo sem lactose, ainda assim tem problema, porque lá foi colocada a lactase, mas a proteína do leite está lá. E aí, assim, os queijos frescos, também lembrando que as pessoas que são alérgicas, os queijos frescos, eles têm mais lactose. Então, usar um queijo mais que meia cura. E, assim, um queijo que eu não gosto muito de recomendar é o mussarela, porque ele tem adição lá de amido. Então, é bom, quem vai comer o queijo, que coma o queijo mesmo, né? Sim. Só o queijo na sua composição. Biomassa de banana verde. Também foi ela que me apresentou e me ensinou a fazer. Mas a pergunta aqui é deixa eu olhar o nome dela, da Cal Garcia, quase da minha família. Será que você é da minha família, Cal? Como escolher uma boa biomassa de banana verde industrializada? Tem várias marcas, né? E assim, na prateleira, né, do supermercado, eu gosto muito da Jasmine, mas tem outras marcas boas também. Geralmente as marcas que vendem a biomassa de banana verde são boas. Mas eu arranjei um outro jeito também de fazer a biomassa de uma forma muito interessante e bem prática. Não precisa mais nem liquidificar e nem cozinhar. Porque quando você cozinha a biomassa, o que acontece? Você perde um pouco desse amido resistente. Então, hoje, eu estou trabalhando assim. Eu pego a banana verde, verde mesmo, por fora e por dentro, tiro a casca, tem que proteger um pouco, porque tem aquele leite que às vezes fica pegando nas mãos da gente, então a gente tem esse cuidado. E faço rodelinhas. E essas rodelas eu boto no congelador, separadas, 2 ou 3 rodelas, e você tira um pouco antes e bate no liquidificador com a fruta que você quiser. Então não precisa mais aquele processo de ir para o fogo, para a panela de pressão. Não. 8 minutos, tira, bota no liquidificador. Essa nutricionista gosta de criar, viu? Então, eu digo, meu Deus, como eu vou encontrar uma forma para eu não estar perdendo tanto esse amido resistente? Já tinha arranjado um outro jeito, que era não quebrar o liquidificador dos pacientes. Eu digo, agora eu vou. E aí deu certo. Você faz essas rodelinhas e guarda ela no congelador, já separadinha. Pode até colocar no depósito, já separada de 2 em 2. E essa quantidade você vai bater com o seu suco, com o seu shake, né? Com os seus shots. E vai ser maravilhoso. Você vai receber esse amido resistente na íntegra. Na íntegra. Eita, doutora Graça, chovendo de pergunta. Tem as da caixinha aqui,
E tem as que as pessoas estão botando nos comentários. Qual a sua opinião sobre Que bom. protocolos de low carb e jejum intermitente? Acho interessante. Desde que seja acompanhado por um bom profissional, os estudos mostram que essa dieta low carb, que essa dieta intermitente pode contribuir com uma maior longevidade. É Mulheres aquela na dieta, menopausa também podem também fazer. podem, sim, desde que seja acompanhada por um profissional e que essa dieta não seja para sempre. É por um período curto de tempo, e depois você volta a fazer o rodízio com a sua dieta adequada e saudável. Pode Coalhada ser, tem sim. lactose. Vamos para as Tem últimas, sim. tá, gente? Não Tem mandem sim. mais. Tem sim. Mas se você não tem alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, é bem-vindo sim a coalhada. Tem fonte de cálcio, a gente precisa de cálcio, a gente precisa de vitamina D, precisa de todos esses nutrientes. E é uma cascata. Quando você tem deficiência de um, você tem da maioria. Suco verde para quem é pré-diabético. Tem alguma restrição? Nenhuma. É bem-vindo também. O Como diabético ele fazer é esse suco muito verde, doutora inflamado. Graça? É bem muito inflamado. Você vai escolher a fruta que você desejar, uma porção. Hoje eu também faço uma forma também simplificada para fazer suco verde. A gente escolhe a folha do couve ou da alface e aí você faz a higienização, faz os rolinhos dela e congela. Porque na hora de você também bater com a fruta, tá bem fácil. Na segunda girada, já do liquidificador, você já consegue tá organizando o seu suco verde. Então, vai pegar uma meia folha de couve ou uma folha de alface e vai bater com a fruta. Cuidado para não adicionar o açúcar. Então, o suco verde a gente vai tomar ele como se fosse um remédio. Então, você faz uma quantidade pequena para você tomar todo aquele conteúdo e isso fazer a diferença. É bem-vindo, sim, vai ajudar na eliminação das toxinas. E aí você faz também um rodízio. Não vai usar todo dia suco verde. Você usa suco verde hoje, amanhã usa o suco vermelho. Para o idoso também, o suco das frutas vermelhas é bem interessante, porque nas frutas vermelhas elas são ricas em zinco. Geralmente o idoso já vai tendo perdas de zinco, vai tendo dificuldade, vai diminuindo o paladar. E esse zinco é importante para isso, principalmente em época agora de pós-Covid, que as pessoas reclamam muito, quem teve, em relação ao pós-Covid. Usa suco verde, procura um profissional de nutrição para fazer uma boa suplementação de zinco por um período aí em torno de 3 meses, para você repor esse paladar e comer com mais prazer. É importante você comer com prazer. Chegou uma pergunta aqui, doutora Graça, vou fazer só essa. Na verdade, tem duas aqui. Estou aqui para responder se souber. Me mandaram colocar vinagre de maçã no suco verde. A senhora indica? Pode ser. O vinagre de maçã é bem-vindo. Agora, uma quantidade pequena também, mas pode ser. Uma colher. Uma colher. Dor de cabeça na TPM. O que comer, o que não comer? Na TPM, em relação à dor de cabeça, tira logo as frutas cítricas. Que elas estimulam mais as enxaquecas. Então, você evita as frutas cítricas, evita não fazer um jejum muito grande, né, para não aumentar essa dor de cabeça, e coloca nutrientes no teu prato. É interessante, né? Esse cardápio bem colorido, né, para diminuir essa questão desse desconforto. Cuida do intestino mais uma vez. Certo. Esse intestino também diz muito quando ele está inflamado. Evita os alimentos alergênicos, aquelas proteínas de difícil digestão. Nesse caso, assim, evita os excessos. Olha se não tem, se você também não tem. Quem foi que fez a pergunta? Deixa eu olhar tem aqui. Aí o nome? Deixa aí para eu responder Luana. Diretamente para ela. Luana, veja se você não tem algum tipo de alergia à proteína do leite, à soja ou ao glúten. As pessoas que têm alergia reclamam muito dessas enxaquecas, dessas dores de cabeça, dessa TPM. Então, procura afastar os alimentos que te faz mal, nutrir esse intestino, evita as frutas cítricas nesse período e aí faz esse cardápio colorido que você vai melhorar. Procura um profissional também para fazer um atendimento individual, que certamente será uma escolha maravilhosa.
Doutora Graça, agora para a gente terminar, né? A gente estava conversando hoje à tarde, gente, mas não é só essa conversa de hoje, não, porque eu converso demais com essa pessoa. E eu dizendo à doutora Ô, Graça menina linda! o quanto eu admiro, porque ela coloca em prática e ela é assim o produto do que tudo que ela fala, a gente olha para ela e realmente é o. Você disse que virou pesquisadora, mas eu acho que o principal instrumento de pesquisa é você mesmo, né? Você mesma. Então, doutora Graça, a gente fala muito, a gente vem aí nessa semana falando dessa questão do envelhecimento, né? De como encarar esse processo. A gente sabe que a gente vai envelhecer, né? Todo mundo quer envelhecer, porque você só não vai envelhecer se você morrer cedo. Mas se você não morrer, você vai envelhecer, né? Não tem como a gente evitar o envelhecimento, mas é possível envelhecer sem as comorbidades, né? E esse cuidado, que não é só o cuidado da alimentação. Então, eu queria que você compartilhasse com quem está aqui, né? Esse seu processo. Por exemplo, gente, depois dos 60 anos, ela fez mestrado e doutorado. Hoje, apresentou uma aula inteira em inglês. Olha que orgulho, né? E fala um pouquinho, doutora Graça, dessa sua trajetória, levando para essa questão da saúde, da qualidade de vida e das boas escolhas que você decidiu ter e que você quer tanto que seus pacientes, que seus seguidores, que todo mundo que está aqui nessa live coloque em prática, né? Porque você já sabe que faz efeito, que dá certo. Pois é, então, Juliana, eu vou dizer a você que eu estou bem contente hoje fazendo essa live, de poder passar esse conhecimento, de passar esse sentimento de vitória. Eu me sinto assim, uma vitoriosa, porque terminar um doutorado com a idade que eu terminei, esse foi o maior desafio. Eu acho que foi um dos maiores, porque hoje eu tive um grande desafio apresentar uma aula em inglês sem estar lendo. Então, acho que foi outro grande desafio. Mas eu digo assim, cuidar da sua saúde mental é importante nesse processo de envelhecimento. Sempre que puder, procurar fazer uma análise pessoal, acordar com alegria, ser otimista, buscar fazer uma atividade física prazerosa, que você gosta. Gosta de dançar, dança. Vai procurar a dança. Gosta de correr, corre. Até correndo eu estou agora. Eu soube. Trotando, né? Trotando, ainda estou começando. Isso é tudo Por enquanto. buscando saúde, né? E Uhum. aí, se gosta de viajar e pode, viaja, né? Afastar todas aquelas energias negativas, como eu já falei. Ser otimista é algo muito interessante. Viver uma vida de oração, ser grata a Deus por tudo que Ele nos deu. Gostar da natureza. Estudar, se quer estudar, se gosta de estudar, volta para a academia, faz uma graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, busca uma nova língua, que é o que eu estou fazendo. Terminei o doutorado, já busquei outra coisa, uma nova língua, né? E viver com essa alegria, ter vontade de viver. Ser grata a Deus por tudo, gostar de fazer amizade, tomar aquele cafezinho com as amigas. Eu não posso, eu estou aqui me lembrando de um monte. Hoje eu não vou citar nome de ninguém, mas assim, as minhas amigas, eu estou aqui, elas estão todas aqui no meu coração e na minha mente, lembrando do quanto eu sou grata a todas essas pessoas, começando aí por você, por aquelas pessoas que me incentivaram para eu chegar até o doutorado. Quando eu tinha 50 anos, eu achei que não era mais possível fazer nada, aí fiz várias especializações, escrevi livros, montei oficina, fiz mestrado, doutorado, e isso se chama vontade de viver. E tem alguém muito importante nesse incentivo. Então, a vida é assim, é você ter desejos, ter metas, né? Ser otimista, procurar receber a vida do jeito que ela vem. E quando não vier do jeito que a gente gosta, a gente vai tentando transformar. Se doar, é tão bom você passar as informações para quem precisa, né? É tão bom você dar esse exemplo de alegria, né? Servir de exemplo para os seus filhos, para os meus netos. Os amigos dos meus netos dizem que não conhecem nenhuma avó, que quando ele chega na casa deles, a mesa está cheia de livros. Veja como é. Lembrei agora de Renato, é um amigo do meu neto, que ele diz, a avó de Yuri, ela corre,
é alegre, ela dá entrevista, olha que coisa maravilhosa. E cada vez mais, né, gente, eu não tenho mais nem idade de estar me preocupando com o que eu estou dizendo. Então, agora eu estou dando o meu exemplo e você me perguntou e eu estou dizendo a você que eu estou muito feliz, muito contente em poder ajudar e estou às ordens aí para dar palestras, para cursos, no serviço público, para contribuir com alguém que precisar, no consultório, né? E estou aqui me atualizando e quero, não sei até quando. Se alguém me perguntar quando é que eu vou parar, eu acho que eu só vou parar quando eu não tiver mais vontade de fazer o que eu estou gostando. Eu acho que vai demorar, né? Então, Eu eu sou acredito que grata a sim, viu, Deus. doutora Graça? Ainda não tem nenhum medicamento de rotina. Veja como é bom viver com alegria. Com essa idade toda, aos quase 70 anos, ainda não tomar nenhum medicamento de rotina. Gente, esse exemplo é bom. Otimismo, oração, cuidar do sono, tomar líquidos, se movimentar, fazer o que gosta, ter amigos. Então, é tudo na vida. Coisa boa. Muita inspiração para todo mundo que está aqui, para a gente, do Muita Viver Bem. gratidão a Deus. Gente, meu Deus do céu, essa nutricionista é um anjo da nossa vida, a gente perturba, né? Doutora Obrigada, Graça, querida. querendo levar sempre as suas informações, porque eu vejo que você encara a nutrição com amor, assim, é o amor mesmo que lhe move nesse caminho, e é por isso que você tem essa vontade de aprender cada vez mais. Eu não duvido nada que já vem um pós-doutorado por aí, vem novidades. Pois é. No momento não, mas quem sabe, do dia de amanhã a gente não sabe Não é nada, no né? momento que eu estou dizendo, não, é lá Tudo na é frente mesmo. possível, tudo é possível, né? Ainda mais para essa nutricionista. Para Pois quem está é. perguntando, vai ficar salva sim a live aqui no feed, já eu vou salvar, e também no nosso canal do YouTube, tá bom? E doutora Graça também vai participar do nosso e-book, o e-book da Semana do Envelhecimento Saudável, também, né, com esses textos dela, com essas informações que nos ajudam tanto a viver bem. Obrigada, doutora Graça. Olha aí, que Obrigada. coisa boa ter você aqui com Obrigada a a você gente. e a todos que ficaram nessa live me ouvindo, interagindo. E Doutora sou grata Graça, a Deus por as tudo e a nossas lives, vocês. Obrigada essa a live todos. aqui, ó, quase 1h30 de live. Quase 1h30 de live, Passou parece que a gente rápido. começou agora. Passou rápido. E se deixasse aqui responder todas as perguntas, a gente ia ficar ainda um bom tempo aqui. Mas depois você Seguido. volta de novo, isso é para deixar a gente, Bom, todo mundo com voltarei. gostinho de quero mais, Pois doutora é. Graça. Obrigada, Obrigada, doutora Ju. Graça. Deixa eu deixar o convite Obrigada a para todo mundo que vocês. está aqui acompanhando. Amanhã nós teremos o último dia de lives aqui nessa Semana do Envelhecimento. Nós vamos receber a turma do Passo das Palmeiras para desmistificar um pouco essa questão, né, de viver num hotel geriátrico, como é que é isso. E depois a gente vai receber o oftalmologista Lucien, Dr. Lucien Dantas, que ele vai falar sobre catarata, mas também compartilhar a história de vida dele, que também é uma história muito linda de mudança de hábitos, e que ele já está colhendo aí os benefícios dessa mudança na sua vida e quer compartilhar, né? Já que a gente está falando em envelhecimento, estou lembrando aqui de ontem, da live com Joísa, que ela falou de senescência, que é a capacidade de você envelhecer saudável, sem comorbidades. Então, que a gente busque, né? Qual o seu objetivo? Meu objetivo é envelhecer com senescência. Não é isso, doutora Graça? Sem doenças. Crie novas estratégias, né, para Isso, viver melhor. com certeza. E ter esse propósito, né, doutora Graça? Eu digo, todo mundo fica querendo fórmulas mágicas, mas são as escolhas, assim, cada dia, um dia, hoje, amanhã também, depois de amanhã também, aí você vai construindo essa vida saudável. Chegar aí quase nos 70 anos sem tomar nenhum medicamento de rotina. Olha que bênção, né? Tem que ter muita gratidão a Deus, né? E fazer a minha parte. E quero terminar aqui, Juliana, ainda lembrando o que Hipócrates nos disse, né? Faça do teu alimento o teu remédio e do teu remédio o teu alimento. Então, a alimentação é extremamente importante, associada a uma boa saúde mental. Verdade.
E ela ainda tem um pezinho na psicanálise, viu? Para quem não sabe. Pois é. Eu amo a psicanálise, viu? Eu estudo a psicanálise para ser uma nutricionista melhor, melhorar a minha escuta. Isso é muito bom. Então, estudar psicanálise me encanta. Aprendi isso com uma amiga querida, que deve estar aí participando dessa live. Então, assim, a psicanálise para mim é vida e quero cada dia mais aprender. Estudem, façam suas análises, quem está envelhecendo, para falar do que magoa, para afastar tudo que incomoda, né? Dessa forma, a gente vai gastar menos com medicamento, vai gastar menos com sofrimento, né? E vai viver com mais alegria, com mais motivos para sorrir. Tenham muitos sonhos, viajem muito, né? Quem não puder ir para o exterior, viaja aqui ao nosso redor, caminhe, façam tudo que é de bom, que os frutos virão. Flavinha aqui, ó, da sua época, ela trabalhava no Viver Bem, né, Flávia Freire? Doutora Graça maravilhosa, sempre amiga da pauta, Flavinha, querida. Saudades. Um beijo, doutora Graça. Muito obrigada a todos vocês. Ó, gratidão a todos. 1h30 de live e parece que a gente começou faz 15 minutos. Sinal de que foi muito bom. Que bom. Muito obrigada. Querida. E amanhã eu espero vocês de novo para a gente fechar essa semana do envelhecimento. Um beijo, doutora Graça. Muito obrigada. Boa noite a todos. Tchau.